Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta e me segue para mais vídeos assim. E vamos à história a que interessa, né? O espantalho. Gente, pois bem, um homem muito rico, dono de uma fazenda ali e tal, ele gostava muito ali de plantação, enfim, e tinha um milharal. O milharal ali sempre aparecia corvos ou outros bichos ali que pegavam o milho dele, e isso deixava ele com raiva. Até que ele simplesmente, ele colocou um espantalho ali. Tem algumas pessoas que colocam espantalho pra espantar, né? Os corvos ali, urubu, enfim, os bichos que ficam ali voando. E ele colocou ali no meio do matagal um espantalho. Até aí tudo bem. Só que esse homem, ele era muito cruel mesmo, assim. E ele era muito egoísta, ele era muito rico, e ele mexia com muita coisa ali errada. Então muita gente ali dizia que esse fazendeiro aí, ele mexia com coisas, assim, macabras, rituais, né? Enfim, sacrifício, tanto humano como animal. De animal, algumas pessoas viam, mas de humano, as pessoas não sabiam. Mas sempre, de uma vez ou outra, desaparecia gente ali, ninguém sabia o certo que acontecia. Então sempre falava. Mas como não tinham provas sobre esse homem, se ele matava pessoas para rituais ou não, ninguém fazia nada, né? Não ia fazer o quê? Não ia fazer nada. E ele não deixava ninguém entrar na fazenda dele. E aquele espantalho ali, até a família dele, o pessoal que entrava ali, ficava com medo, porque o espantalho parecia que ele tava vivo, sabe? E parecia que ele tava vivo ali, o espantalho. Mas ninguém sabia ao certo se tava ou não, porque parecia tão real, parecia que o olho tava se mexendo do espantalho, a cabeça. Era uma coisa sinistra. Mas o interessante é que ali ele era muito rico e as plantações dele, principalmente o milharal, ninguém mexia e não tinha nada ali. E nisso, depois de muitos anos, esse homem ele acabou morrendo, né? E ninguém sabe, simplesmente ele apareceu morto, tava bem e apareceu morto. E aí a fazenda dele ficou pra família dele, né? Enfim e tal. Só que muitas pessoas ali da família dele não queriam herdar aquela fazenda, não queriam ter a fazenda. E eles tentavam vender essa fazenda, só que a fazenda, por algum motivo que ninguém sabe como, a fazenda não ia pra frente. Ninguém conseguia vender essa fazenda, ninguém conseguia. Quando tava ali na papelada e tal, tudo certinho, aconteceu alguma coisa. Ou a pessoa sofreu um acidente, ou a pessoa, o dinheiro, aconteceu alguma coisa com o dinheiro, ou sempre acontecia algo, mas não estava sendo vendida a fazenda. Isso estava preocupando, porque os parentes não queriam, né? Os filhos dele não queriam, a mulher dele saiu de lá, então ninguém morava ali na fazenda e a fazenda tava muito assim, era distante, né? Que era num lugar rural e tal. E também era um lugar que ninguém tava cuidando nem nada, porque eles queriam vender, eles não queriam ficar com aquilo ali. Mas por incrível que pareça, o milharal, eles estavam muito bem cuidados, dando milho, essas coisas e tal. Tava muito maravilhoso. O milharal tava uma coisa mais linda e tal. E o espantalho, no mesmo lugar, ninguém mexia naquele espantalho. E a mulher do cara simplesmente dizia assim que, do fazendeiro, né? A mulher do fazendeiro diz que quando o marido dela morreu, parecia que foi pro espantalho, porque numa noite lá, o espantalho ele tava no chão, sabe? E aí ela viu o espantalho no chão. E depois, quando foi no dia seguinte, o espantalho tava lá do mesmo jeitinho, grudadinho ali. Só que ninguém tinha colocado o espantalho de novo lá. Então, como é que o espantalho tinha caído no chão, depois o espantalho tava de novo lá, amarradinho? Vai entender, né? Então nisso ela também não queria, porque ela também acreditava. E o marido dela mexia com essas coisas, né? Depois descobrindo que ele mexia mesmo com magia negra, mexia com um monte de coisa assim errada. E fora que ele era um homem muito cruel, muito maldoso, né? Muito ganancioso e etc. Então as pessoas não queriam aquela fazenda pra elas. Só que não conseguia vender e paciência, né? Até que, o que aconteceu? Existia um grupo de jovens, tinha 5 jovens, né? E eles queriam ir lá nessa, né, como não tinha ninguém morando ali, eles queriam ir lá xeretar, saber do espantalho, roubar um milhozinho, sabe? Porque a fazenda tava abandonada, mas as plantações tinham ali plantações, né? Só que a do milho era que chamava mais atenção, porque ela tava muito bem cuidada, né? Uma folhinha ali do milho tava estragada, coisa do tipo, sabe? Todo o milharal estava bem verdinho, bem maravilhoso. E esse grupo de jovens aí, eles queriam ir lá pra pegar das zoadas, situação e etc, né? Então por que não? Então eles foram lá xeretar. E nisso eles encontram o espantalho, entra ali, né? Tá de tardezinha, eles vão ali no finalzinho de tarde, né? Que é um movimento bem pouquinho, como é distante da cidade. Eles entram ali no milharal e eles encontram o tal, né? Espantalho. O espantalho tá ali. E nisso eles começam a brincar com o espantalho, um assustar o outro, fazendo chacota e tal. E eles começam a contar a história, né? Um deles começa a contar a história do espantalho, do dono da fazenda e etc. E aí eles riem, né? Pensam que é brincadeira. Nisso um deles pega uma escada que tá por ali, coloca assim no espantalho, sobe no espantalho e fica mexendo com a cabeça do espantalho, futucando ali o espantalho.
E uma pessoa do grupo que tá embaixo fala que parece que o espantalho, ele se mexeu. E eles falam, ai, como assim se mexeu? É ele que tá mexendo com o espantalho tá se mexendo. E aí, nisso tudo, eles verem mesmo que o espantalho, ele tá se desgrudando dali. E nisso, tá tão finzinho de tarde que logo eles percebem que já tá escuro ali. Eles falam, a gente vamos embora, né? Só que quando eles estão indo embora, eles veem que o espantalho tá se mexendo mais do que deveria. E nisso, que tava ali na escada, ele começa a descer. Só que antes dele descer, o espantalho pega com uma mão que antes era só palha, parece umas garras, um negócio, e coloca assim no pescoço de um deles. E, tipo, fica olhando pra eles. E ele fica paralisado, ele não consegue gritar nem nada. Ele só fica tentando sufocar. E nisso ele cai durinho no chão. Quando os amigos deles vê o amigo dele lá caído no chão, né, com os olhos, assim, sangrando, assim, a pele pálida, nossa, eles começam a correr. Eles correm. Só que nisso o milharal é tão grande, eles já não sabem mais onde é a saída. Porque o espantalho, ele fica no meio do milharal. Então eles tentam sair dali, né? E aí cada um tá num canto, corre, e eles vão se separando. Então os 4 que sobraram, cada um foi pra um canto. Nisso tem 2 que estão juntos. E eles falam, ai, cadê fulano, cadê ciclano? E ninguém sabe onde eles estão. Eles acham, a gente tem que sair daqui, tem que sair daqui. E já tá de noite. E eles não conseguem encontrar a bendita saída pra canto nenhum. E eles vão correndo e tal. Nisso, eles pegam e falam, nossa, a gente tem que encontrar os outros, mas não pode fazer barulho que ele vai escutar a gente aqui. Só que não adianta. Então, esses 2, né, que é um menino e uma menina, eles tentam sair dali, só que eles não conseguem. Os outros 2, o espantalho aparece pra um deles, de frente pra eles. E com uma lança que tem na mão do espantalho, joga e corta o pescoço de um deles. Nisso ele deixa ali. Quando nisso, o outro que estava correndo, um outro que estava correndo sozinho, ele corre e acha o amigo dele ali, acabando. E ele começa a chorar, começa a se desesperar e continua correndo, e ele não sabe o que fazer. Só que logo em seguida ele vê o espantalho e ele tenta se esconder. E ele pensa que ele tá bem escondido, só que o espantalho parece que sabe onde ele tá. Isso quando ele pensa que o espantalho foi embora, ele continua correndo. Só que quando menos espera, o espantalho aparece na frente dele. E nisso ele fica assim, pedindo pra não fazer isso, que ele ia embora e tal, não sei o que. E o espantalho pergunta, e é a voz do fazendeiro dizendo, o que você está fazendo na minha fazenda? E aí ele começa a gritar, pedir socorro e tentar, e o espantalho dá uma gargalhada. E nisso ele também é morto, sabe? O espantalho pega com as mãos dele e arranca os 2 olhos dele. E ele começa a se rastejar, a gritar, só que não adianta. Nisso ele decola o outro também. Isso, os outros 2 que sobraram, né, eles estão tentando achar uma saída por ali. Só que não, eles não encontram. E eles começam a se desesperar e falam, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E os outros, tal, não sei o que. E nisso eles pegam e parece que eles estão achando a saída. Só que parece que eles estão rodando em círculo ali, sabe? Em círculo. E só vai anoitecendo ainda mais. Eles tentam se esconder e tal. E eles falam, ai, como é que a gente vai se safar daqui e tal? E não adianta, não tem jeito de se safar ao ver deles. Então quando eles correm, eles chegam e vê que eles estão andando em círculo mesmo. Porque eles voltam pro meio do milharal, entendeu? Onde o espantalho tava. O espantalho não tá mais ali. Então o espantalho tá procurando eles. E eles começam a correr. E nada. Até que o espantalho acha eles. E eles começam a correr. Só que nisso o espantalho joga uma corda, alguma coisa, prende o pé dele. E ela vai puxando o menino. Só que não dá. Nisso que ela tá puxando, o espantalho tá puxando, o espantalho puxa tão forte que a perna dele sai. E ela acaba deixando ele lá, porque não tem como ele correr e tal. E ele, não, por favor, não me deixa. E ela, sinto muito. E ela sai correndo e ele fica ali. E o espantalho acaba com ele, né? Nisso, ela tenta correr, pedir socorro, mas não. Nisso, ela chega na casa do fazendeiro. Ela vê a casa do fazendeiro ali, né? Só que antes dela ir ali, sabe? Antes dela ir, ela vê o espantalho. Só que o espantalho, ele não sai do milharal. E ela já fica assim, nossa, ele não saiu do milharal. Será que, né? E nisso ela entra na casa. Quando ela entra na casa, ela vai procurando por um telefone, alguma coisa. Só que a casa antiga e tal. E como não tinha moradores ali, não tinha o que se fazer. Nisso ela acha um dos porões ali e ela vê uma passagem que talvez nem os moradores dali sabiam. Ela encontra essa passagem. Quando ela entra nessas passagens, ela vê várias coisas sinistras, assim, de rituais e tal, etc. Até de coisas humanas ali. E ela fica extremamente aterrorizada. E ela quer sair dali. Então ela começa a correr. E ela fala, eu tenho que sair daqui, enfim. Então ela pega e sai correndo no milharal.
Ela corre. Quando ela chega exatamente, que ela tá vendo que ela vai sair daquele milharal ali, que ela vai saindo, e ela vê um carro e grita por socorro, socorro. Só que antes do carro parar pra ela, porque ele tá um pouquinho longe e ela tá ali perto do milharal, algo puxa ela. E aí, quando puxa ela, ela desaparece ali naquele matagal. Depois de um tempo, né, esses adolescentes não voltaram pra casa deles, obviamente, e começaram a fazer uma procura. E outras pessoas já tinham falado, eles falaram que ia num tal de milharal aí e tal, que disseram pra ele que era assombrado. Então ele já sabia exatamente onde era, porque já era famosa ali pela região, pelas cidades, e eles foram ali. Então quando eles se encontraram ali, os policiais ficaram aterrorizados, até os moradores ficaram ali aterrorizados, e a fazenda foi fechada por conta disso, por conta daquela situação que eles encontraram ali. Quando eles se encontram ali, o espantalho tá ali no mesmo lugarzinho. E nisso, os amigos ali, eles estão também todos pendurados como espantalho ali, sabe? Aterrorizante ali aquela situação. E nisso eles não sabem, não tem culpados nem nada. Então muitos diziam que era o tal de espantalho que fez isso com eles, porque eles perturbaram, eles entraram numa propriedade que não era deles, sabe? Então por isso que o espantalho fez isso. É complicado. Não mexa com desconhecido, não mexa com aquilo que você não conhece. Não duvide. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.